na aula anterior, tá? Só que esta aula, na verdade, estes slides, mas aí eu incrementei, coloquei mais coisas para que a gente pudesse revisar um pouquinho e também para a gente ampliar a discussão, tá bom? A primeira informação que eu achei fundamental isso aqui é um dado que eu peguei naquele material, está lá no NAD, eu peguei esse material aqui, esses infos aqui, esse infográfico aqui, para mais ou menos mostrar a vocês aqui o quantitativo. Então, o Enem, ele vai praticamente estar contando hoje com mais de 6 milhões de inscrições, né? Mais de 6 milhões de inscrições, sendo que confirmado foram apenas 5.783.000, tá? Então, e o legal, não sei se alguém de vocês se inscreveu, tá bom? Mas eles vão aplicar cerca de 100 mil provas de maneira online, de maneira à distância. E aí, se alguém de vocês se candidatou em Brasília, foram 3.764 alunos que pediram para fazer o Enem à distância. Na verdade, online. Alguém de vocês pediu para fazer online aí ou não? É a primeira experiência que eles estão fazendo para tornar o Enem uma prova, tá? Com essa característica. Esse projeto ele já vem desde 2013, quando o governo queria experimentar a versão do Enem online. E aí ele começou a construir algumas salas nas universidades, nos institutos, para fazer essa prova. Eu não sei se vocês sabem, o IFB tem uma sala pronta para esse tipo de trabalho. E a gente deve ser ponte de aplicação do Enem nesta sala. Então, acha que só a Lohane escreveu, a Mariana também. Aqui ninguém se inscreveu não, né? Para o Enem online não, né? Geralmente, como a gente tem um INEP aqui em Brasília, pode também ser que tem que fazer lá dentro do próprio INEP, ou em alguma outra universidade. Mas era uma boa, viu? Porque é uma experiência. A ideia é, futuramente, o Enem, ele ser aplicado mais de uma vez no ano. Então, a ideia é que, por exemplo, você fez o Enem agora em janeiro. Você não se deu bem. Então, você pode repetir o Enem daqui uns 3, 4, 5 meses, né? E de maneira eletrônica. Porque eles têm um banco de questões já pronto para isso. Então, esse é um projeto que acho que ele vai ganhar força a partir de agora. Tá? Aqui é uma página que eu queria que vocês tomassem atenção e pudessem visualizar. Ó, essa página aqui, que é naquele e-mail que a gente copiou na aula passada, você tem tudo o ambiente seu. Então, você não pode esquecer de consultar isso aqui. Então, minha sugestão, escreve esse endereço, tá? Anota esse endereço e cria uma rotina de semanalmente ver as novidades. Ó, lá tem a cartilha do participante, tá? Lá tem a matriz de referência do Enem. Lá tem algumas provas, ó, gabaritadas, entendeu? Lá você tem, ó, a redação do Enem pronta, tá certinho, ó, com comentários, com dicas e tudo, tá legal? Lá você tem um manual de correção da redação, é o que eu coloquei lá no quadro, tá? Então, vocês deviam ter acesso a esse material. Isso está lá na página do escritor do Enem. E tem até uma coisa que eu estava vendo hoje aqui na televisão, tem um programa na TV Escola que é a Hora do Enem. Tá? Então, tem que ver a programação
para vocês assistirem. É muito legal, tem muitas questões, muitas temáticas que na TV Escola eles desenvolvem. Então, eu quero sugerir a vocês irem lá, use esse tempo de vocês agora, um pouco em casa, que está em casa, para frequentar esses ambientes virtuais. Nesse programa de televisão, que é a TV Escola, você tem esse projeto aí, tá? Vocês já baixaram o aplicativo do Enem? Você já tem um aplicativo no celular de vocês? Você já tem? Cadê as respostas? Ainda não? Então, baixe o aplicativo do Enem. Eu acho importante, mesmo, por quê? Mesmo que você não vá fazer a prova do Enem, é o que eu te falei, essa estratégia de escrita, ela ajuda para qualquer tipo de concurso. Então, eu acho que você não deveria perder essa oportunidade de se capacitar para esse tipo de concurso aqui. Sei que nós já passamos, aqui, mas também nós já passamos, eu estou só rapidinho para a gente, não vou revisar isso aqui, já passamos aqui que eu quero uma tela nova aqui que eu achei, tá? O que essa tela quer dizer? Quer dizer o seguinte, ó, que nessas 4 áreas aqui, ó, humanas, natureza, linguagem e matemática, por exemplo, você faz prova no mesmo dia, você faz prova de linguagem, acho que é linguagem, humanas e redação. Depois você faz prova de natureza e matemática, não sei se é o contrário. Essas 4 áreas, qual é o site, professor? O site é o site do INEP, inep.gov.br. Vou colocar bem aqui no chat para vocês irem aqui, ó. Vou colocar bem aqui no chat aqui, ó. Tá? inep.gov. Vou colocar depois o www.br. Bom, olha aí. Bom, é só você entrar. Nesse site do INEP, é www.inep.gov. Você tem o site do Enem, que é dentro do INEP. Então, você podia fazer esse contato aí. Bom, essas 4 áreas, humana, natureza, linguagem, matemática, elas são corrigidas com base na teoria de resposta ao item, chamada de TRI. Teoria de resposta ao item. E aí, o que essa teoria diz? Eles fazem 3 tipos de questões. Ou melhor, a questão ela tem 3 níveis. Fáceis, médias, difíceis. E aí, com base nessa teoria, eles apuram a média, a nota das áreas. Humana, natureza, linguagem, matemática. E a redação é uma média à parte. A redação ela vale também 1000 pontos. E aí ele vai considerando tanto a média da prova quanto a redação para dar a sua nota final. Então, veja, quanto maior a nota de redação, maior a sua nota final. Então, coloca isso na sua cabeça para você fazer uma boa redação. A redação ela é fundamental, tá? Claro que você não pode ter nota muito baixa na linguagem. Por exemplo, eu tirei 300 pontos em matemática. Você já corre risco de ficar fora. Então, você tem que garantir o mínimo lá nas áreas. Parece que eram 450 pontos. A cada ano estão aumentando um pouquinho, tá? De maneira que, nas áreas, você tem que ter, no mínimo, média 5. E a redação, no mínimo, média 4. E aí, cada ano estão aumentando um pouquinho essa base aí. Então, preste atenção. A redação, ela puxa toda a sua nota para cima. Ou pode também achatar, dependendo do seu desempenho na redação. Bom, aqui nós já passamos. Agora vamos chegar, portanto, na redação em si, porque eu quero comentar algumas coisinhas com vocês aqui, particularmente, tá bom? Então, veja, toda redação, ela tem que ter esta estrutura. A redação do Enem, não só a do Enem,
qualquer redação, ela tem que ter essa estrutura. Tem que ter um início, um meio e um fim. A gente chama de introdução, desenvolvimento e conclusão. Essas três partes, elas são fundamentais. Tem que estar em qualquer texto. Na verdade, tudo que nós fazemos em termos de pensamento tem que seguir essa lógica. Eu tenho que começar a falar, eu tenho que dar corpagem ao meu falar e tenho que concluir a minha fala. A aula de hoje teve um início, vai ter um desenvolvimento e vai ter um fim. A nossa vida tem um início, tem um e-mail, e tem um meio, e tem um fim. Então, tudo que nós fazemos segue essa lógica. Tá legal? A diferença é que na redação você tem uma limitação de espaço. Então, no Enem, você tem no mínimo 7 linhas e no máximo 30. Então, você não pode ultrapassar 30 linhas. O que isso quer dizer? Que é preciso você agora se adaptar a esse limite de espaço e de tempo. Tá? 30 linhas. Então, nesse limite, você vai ter que trabalhar com um elemento fundamental chamado parágrafo. Então, você tem que aprender a trabalhar o parágrafo. Se você souber trabalhar o parágrafo, você vai entender que todo parágrafo também tem início, meio e fim. É o que está bem aqui, ó. É o parágrafo padrão. Ele tem um tópico frasal, ele tem um desenvolvimento e tem uma conclusão. Vou mostrar para você aqui dentro das redações que eu peguei para analisar com vocês. Tá? O que você tem que fazer? Só que um parágrafo, ele não tem 30 linhas. Um parágrafo tem, no máximo, 8 linhas. Geralmente, no Enem, eu até sugiro menor. Sugiro de 5 a 7 linhas no Enem. Mas você pode, tipo no SESC, no SEBRASP, chegar de 6 a 8 linhas, dependendo do total final. Se for uma redação com 40 linhas, você pode fazer 5 parágrafos de 8 linhas, ou 6, ou pode fazer 7 parágrafos, tá? Ao invés de 5, pode fazer 6 parágrafos de um pouco menos de linha, tá bom? Então, você precisa compreender isso aí, tá? Bom, para o Enem, o que eu sugeri? Uma redação entre 4 ou 5 parágrafos. Ó, se cada parágrafo tiver 6 linhas, e eu escrever 5 parágrafos, eu já fechei 30 linhas. Mas como eu posso ter um parágrafo com 6 a 8 linhas, eu vou trabalhar isso aí, tá bom? Então, vamos lá. Então, primeira coisa aqui. Te deram um tema. Primeira coisa, olha aqui, ó. Vou botar bem aqui uma tela aqui, ó. Ó, você vai receber uma página em que nessa página você vai ter um texto 1, um texto 2, um texto 3, e pode também chegar até ter texto 4, pode ter até 4 textos. Eles chamam de textos motivadores. Só que eles vão também dar aqui um tema. Ok. Então, você chegou ao tema. Tá? Então, o tema os temas já foram dados aí, vários temas dados aí, sobre corrupção, sobre maioridade, sobre lei seca, sobre a Mata Atlântica, sobre internet, comportamento. Então, você já teve aí pelo menos, boa noite, Rebeca, pelo menos, o Enem começou em 98, 2008, 2018. Então, já tem pelo menos 22 temas aí, porque essa é a 22ª edição do Enem. Tá? Geralmente, os temas não se repetem. Geralmente, e outra coisa, o Enem trabalha geralmente com temas de grande repercussão. Por exemplo, propaganda infantil. É que na época, no ano desse tema, havia muita exploração de propaganda
com a ideia de tornar a criança refém. Então, para evitar isso aí, veio essa discussão. Então, geralmente, o Enem trabalha com esse tema, um tema de abrangência e de impacto nacional. A primeira coisa que tem que fazer é, eu tenho que dar minha opinião sobre esse tema. Eu tenho que dizer alguma coisa sobre esse tema. A gente chama isso de tese. Tese ou problematização. Você vai desenvolver uma tese ou você vai encontrar algum problema, tá? Então, a primeira coisa que você vai fazer é isso, é você trabalhar essa ideia. Qual é a minha opinião sobre esse tema? Qual é o problema que decorre dentro desse tema? Então, você vai identificar um problema. Isso você não está escrevendo, não. Você está só pensando mentalmente e escrevendo no seu caderno de rascunho. Se você seguir, o próprio INEP sugere que você faça um plano de redação, que é como se fosse um roteiro, tá? Então, a primeira coisa que você vai fazer, entendeu? Você pega e vai desenvolvendo. Ok, Helena, bem-vinda. Então, você pode fazer um roteiro. Esse roteiro é o que o INEP chama de plano de redação, tá? Então, quando você começar a fazer a prova, você começa a pensar assim, o que eu vou falar sobre esse assunto? Que problema eu vislumbro? Por exemplo, corrupção. Qual é o grande problema da corrupção? Aí você começa a pensar. Qual é a minha opinião sobre a corrupção? Isso vai gerar em você o que nós chamamos de tese ou problematização. E você vai colocando isso no seu rascunho. Vai colocando no seu rascunho e já vai montando o seu roteiro de texto. Tá bom? E aí tem outras questões. Por que é um problema? Quais são as causas? Há alguma solução? Aí é uma coisa interessante. Porque aqui já seria o seu final da redação. Porque no início, você coloca o problema e no final você vai apresentar a solução. Então, você já começa a pensar nesse roteiro, tá? Ok, muito bem. Aí a solução. Mas quem é que pode, resolver esse problema? É o governo? É a família? Sou eu? São as instituições? São as ONGs? Quem vai resolver esse problema? Aí você vai começar a apontar caminho. Opa, mas para a corrupção ela ser resolvida de vez, precisa uma coisa acontecer. A justiça entrar de sola. Vamos imaginar que seja assim. Então você começa a desenvolver essa ideia aqui. É o que eu falei. Vai anotando tudo no seu rascunho. O rascunho, inclusive o rascunho agora, este ano, ele vai vir grudado na folha de respostas. Porque, às vezes, o aluno ele não sabia, ele nem lembrava que ele tinha um rascunho. Então, já vai estar grudado na folha, para você, quando pegar o seu gabarito, ali atrás tem um rascunho. Ali você pode rascunhar como você queira rascunhar. Muito bem? Vamos lá. Então, primeiro passo. Foi dado o tema, você levantou um problema, tem uma opinião sobre aquele problema. Agora, como é que eu vou colocar isso no texto? Eu peguei aqui uma redação, a de 2018, uma redação nota 1000. Uma redação que foi uma das melhores, tá? Eu disse a vocês, foram 53 redações. Eu peguei isso aqui no próprio caderno do INEP, tá? O tema era manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados da internet. Tem uma palavrinha que vocês precisam aprender aqui, tá? Chama-se tangenciamento. Tangenciar. O que é, na matemática, você tangenciar alguma coisa? É você passar de leve. Passar ao lado. Então, tangenciar é você não ir. Por exemplo, você vai vai fazer sua caminhada no parque da cidade. Lá tem a pista
de você caminhar, de você correr, andar de bicicleta ou de patim. Ah, mas eu não quero, eu quero ir para o meio do mato, eu quero ir pela grama. Então, você vai tangenciando o percurso. Então, tangenciar é como se você fosse ao lado. Por que muita gente tirou nota zero no Enem? Porque tangenciou esse tema aqui. Foi falar sobre a internet. O tema não era a internet. O tema era a manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados da internet. E ninguém foi falar sobre a internet. Então, perceberam? Isso é motivo para zerar a relação de uma pessoa. Vamos lá. Olha o que esse candidato aqui escreveu. Observa aqui, ó. Vou ler para você entender aqui, ó. Em O Jogo da Imitação, perceba que ele já pegou, olha, e já entrou com um exemplo. Ele já começou aqui mostrando que ele tem leitura. Ou que é um cara que tem bagagem. A gente chama isso de repertório. Uma pessoa que tem repertório. Ele começou pelo cinema. Pegou, portanto, olha, lá um filme. Em O Jogo da Imitação, o personagem Alan Turing prejudica o avanço da Alemanha nazista quando consegue decifrar os algoritmos correspondentes ao projeto de guerra de Hitler. Ele está começando a colocar o assunto. Diante disso, agora, observa aqui, ó. Diante disso, tá? Olha aqui, ó. Ele já está tomando aqui, ele está retomando essa ideia que a personagem, ela prejudicou. Ela praticamente, ela decifrou o que estava lá nas ideias de Hitler, da Alemanha de Hitler, né? E ele praticamente boicotou a ação. Diante disso, dessa descoberta, pode-se observar desde a segunda metade do século XX, observa, ele agora está na história, a relevância do conhecimento tecnológico para atingir certos objetivos. Ó, ele está falando sobre exatamente, ó, a relevância do conhecimento tecnológico para atingir certos objetivos. Observa que o tema é a manipulação do comportamento usando aqui a tecnologia. Muito bem. Contudo, esse elemento, ó, diante disso e contudo, é o que nós chamamos de coesão. Ele está fazendo um bom trabalho aí, ligando uma ideia a outra. Contudo, diferentemente desse contexto, olha aqui, ó, ele agora está, do contexto que está analisando, lá da tecnologia, atualmente, utiliza-se muitas vezes a tecnologia para o bem, não para o bem coletivo, como no filme. Lá em cima, lá, ó, aqui ele usou a tecnologia para um bem coletivo. Então ele diz, ó, muitas das vezes não se usa a tecnologia para o bem coletivo, mas para vantagens individuais, mediante a manipulação, aqui, ó, manipulação de dados do usuário da internet. Perceberam? Ó? Aqui, exatamente aqui, ele já deu a opinião dele, ele já elaborou a tese dele aqui. Essa é a tese dele, que a tecnologia, hoje, não é usada para o bem coletivo, mas para vantagens individuais. Ó, Destarte, por essa razão, ó, Destarte é uma conclusão, é fundamental analisar as razões que tornam essa problemática uma realidade no mundo contemporâneo. Olha o que esse cara fez aqui, essa pessoa fez aqui, esse redator aqui, tá? Ó, começou bem o seu parágrafo, fez uma referência a um filme, desenvolveu bem o seu parágrafo e finalizou o seu parágrafo, dizendo, nesse processo, que ele, ó, criou aqui uma tese. Outra coisa interessante, veja, ó,
ele começa em um e em Rita ele coloca um ponto. Então, aqui é uma frase. Depois ele coloca outro ponto em objetivo, outra frase. Depois coloca outro ponto em internet, outra frase. E por fim, em contemporâneo, outra frase. Percebeu? Ele usou 4 frases, usou 4 pontos. Então isso é fundamental. Anota aí, escreve aí. Você precisa desenvolver a ideia por meio de frases. A frase não pode ser muito longa. Então, imagine você. Isso aqui está mais ou menos no computador, 2, 4, 6, 8, 9 linhas. Mas se você colocar isso aqui, por exemplo, na redação, vamos lá que dê 8 linhas. Tá? Lá o caderno é maior, 8 linhas. Tá? Veja você, em 8 linhas, ele usou 4 frases. É como se ele usasse para cada frase 2 linhas. Então, aprendam. Primeira coisa, aprendam. Aprendam a usar frase. Escreveu 2, 3 linhas, mete um ponto, porque ali você já tem uma primeira ideia. E veja, cada frase tem a sua estratégia, tem o seu pensamento, o seu significado. Tá? Muito bem. Olha uma outra, nesse mesmo tema aqui, mesmo tema. Olha uma outra introdução. Estou, por enquanto, só começando a trabalhar vocês a introdução. Tá? Introdução. Como é que um outro candidato começou? Ó, em sua canção pela internet, o cantor Gilberto Gil, por isso que é bom você ter música na cabeça, ter o nome de um livro, de uma história, para na hora você sacar isso aí. É o seu repertório. Ah, professor, mas eu não sou muito de gravar essas histórias. Na hora, você vai se esforçar. Você não vai deixar no vazio. Se você citou a música e sabe que é um cantor, coloca. Tá. Gilberto Gil louva a quantidade de informações disponibilizadas pelas plataformas digitais para seus usuários. Ponto, frase. No entanto, aqui é outra, coesão. Com o avanço de algoritmos e mecanismos de controle de dados desenvolvidos por empresas, aplicativos e redes sociais, essa abundância vem sendo restringida e as notícias de produtos culturais vêm sendo cada vez mais direcionadas. Uma conjuntura atual apta a moldar os hábitos e a informatividade do usuário. Outro ponto, outra frase. Desse modo, tal manipulação do comportamento de usuário, olha ali, tá? Pela seleção prévia de dados, é inconcebível e merece um olhar mais crítico de enfrentamento. Aqui está a tese dele. Tá bom? Então, percebam como é que a pessoa começa uma redação. E é assim que você tem que fazer. Eu preciso ver na sua redação, de início, isso aqui. Cadê a sua tese? Cadê o seu problema? Tá? E aí você vai lançando mão desses mecanismos. Até aqui, tudo bem? Estou sendo claro? Cadê as respostas? Cadê os beijinhos? Cadê os abraços? Cadê os ok's? Muito bem. Cadê você, Helena? Chegou aí, Helena? Cadê a Helena? Tá aí. Vamos lá, é ótimo, muito bom. Tá? Sim. Pois é, garota, muito bem. Estou tentando, Edinalva. Vamos lá, muito bem. Mas aí, veja, lá na cartilinha do Enem, do INEP, vocês têm tudo isso desenvolvido. É só parar e dar uma citadinha. Vamos lá. Agora vamos para a segunda parte. Pessoal, isso aqui eu fiz um parágrafo. E agora? Eu tenho que fazer mais 2 ou 3 para frente. Esses 2 ou 3 para frente é um chamado de desenvolvimento. Eu disse a vocês, geralmente são 2 ou 3 parágrafos. Eu gosto de 3, mas não tem nada a ver se você der só 2. Vamos lá. Ok. Geralmente, nesses próximos parágrafos, não é o final último, é só então, você agora vai argumentar. Você agora vai desenvolver a sua ideia colocada lá no início. Muito bem? Vamos lá. Vamos lá. Primeira coisa, vou tomar o texto, aquele texto
do rapaz do filme. É o mesmo texto. Agora, vamos lá. Ele escreveu 2 parágrafos. Olha aqui os 2 aqui, ó. Aqui, ó. Em primeiro lugar, o que você quer fazer? O que ele fez aqui? Coesão. Ó, ele tá retomando lá. Ele está dizendo lá o parágrafo dele, tá? Que é preciso, ó, tá? Que a tecnologia não é usada para o bem coletivo, mas para vontades individuais. E aí ele começa agora a colocar. Em primeiro lugar, cabe abordar a dificuldade de regulação dos sites quanto ao acesso aos dados de quem está inserido no ambiente virtual. Pronto. E já levantou aqui uma questão, olha, realmente, é difícil a gente controlar esse acesso. É possível? É. Mas é difícil? É. Segundo o filósofo Kant, observa, o cara aqui é bom, hein? Ele entrou com o filme, ele agora vem com a filosofia. Tá? A pessoa é um fim em si mesma e não um meio de conseguir atingir interesses particulares. Ou seja, para ele, geralmente a pessoa ela quer olhar o outro como um fim. Aí eu quero ver o fulano de tal como se fosse o fim. Por isso que eu vou atingir aquela pessoa e não como meio. Nesse sentido, continua a coesão dele aqui, esses elementos que eu estou marcando aqui são elementos de coesão que vocês têm que tomar cuidado, tem que ter no seu texto. Isso aqui é a 4ª competência, é a competência da engrenagem do texto. Nesse sentido, rompe-se com tal lógica humanista ao verificar que hoje muitas empresas transformam o consumidor em um instrumento de lucro. Perceberam aí? Isso ocorre porque os entraves para controle de manipulação, caracterizado pela dificuldade de identificação dos agentes de tal ação, inviabilizaram a proteção dos usuários, sobretudo nas redes sociais, que são o principal elo, aqui, ó, é a de ligação, bem aqui, ó, tá? Olha aqui, aqui tem uma redundância, porque todo elo é de ligação. Agora, o que acontece? Por que aqui ele não foi penalizado muito? Porque não teve reincidência. Ele cometeu aqui um vacilo, mas lá na frente ele não teve problema em repetir. Geralmente, a gente penaliza um erro quando você repete aquele erro, ele é reincidente. Das pessoas como as empresas e suas propagandas publicitárias. Por conseguinte, portanto, assim, os indivíduos são bombardeados por anúncios que contribuirão para traçar perfis individuais, direcionar o consumo e ainda influenciar as escolhas e gosto de cada um. Vou continuar para a gente analisar direitinho o seguinte parágrafo. Ademais, a pessoa que realmente parece ter um vocabulário bem mais de nível. Outro fator a salientar, ó, termo assim, é a falta de informação no que tange à internet. Com o advento da terceira revolução industrial, ó, mais uma coisa aqui, ó, terceira revolução industrial, nota-se uma população cada vez mais rodeada de tecnologia, porém despreparada para lidar com ela. Tá? É isso que é o foco. Então, você tem hoje muita gente que tem acesso ao computador, mas não tem a chamada competência para ele. Percebe-se, em grande parte das instituições de ensino, que a educação é incompleta, visto que, apesar de, desde a infância, ter contato com computadores celulares, a criança cresce sem saber discernir corretamente quais dados podem ser públicos e como proteger de sistemas inteligentes. Logo, é mister, providenciar uma reconfiguração do ensino para formar indivíduos conscientes dos riscos que a internet pode oferecer. Observe que aqui ele já está apontando algumas questões, algumas soluções. Por exemplo, tá? Reconfigurar o ensino, por exemplo, aqui. Então, você já pode, ao longo do seu texto, ir diluindo as suas ideias. Vamos pegar agora aquele exemplo do segundo, olha. Isso aqui é daquele primeiro texto. Vou pegar agora o exemplo desse aqui, ó, da redação da Carolina. Tá? Ela disse, portanto, que a manipulação é inconcebível.
e merece um olhar mais crítico. Agora vamos ver como é que ela desenvolveu o texto para frente. Aqui, ó. Em primeiro lugar, ó, isso aqui é novamente a coesão. É válido reconhecer como esse panorama supracitado, já citado, esse tema que ela pode dispensar, tá, é capaz de limitar a própria cidadania do indivíduo. Acerca disso, é pertinente trazer o discurso do filósofo Habermas, tá, no qual ele conceitua, veja, portanto, que a pessoa aqui tem leitura, ó, para citar um filósofo como Habermas, tem leitura, no qual ele conceitua a ação comunicativa. Essa ação consiste na capacidade de uma pessoa em defender seus interesses e demonstrar o que acha melhor para a comunidade, demandando ampla informatividade prévia. Assim, sabendo que a cidadania consiste na luta pelo bem-estar social, caso os sujeitos não possuam um pleno conhecimento da realidade na qual estão inseridos e de como o seu próximo pode desfrutar do bem comum, já que suas fontes de informações estão direcionadas, eles serão incapazes de assumir plena defesa pelo coletivo. Logo, a manipulação do comportamento não pode ser aceita em nome do combate, também ao individualismo e do zelo pelo bem grupal. Claro que estou lendo um pouco rápido aqui, a gente teria que analisar isso com mais calma. Vamos para o segundo parágrafo. Em segundo lugar, vale salientar, observa que a redação é em terceira pessoa, ele não colocou em momento nenhum, eu acho, eu penso, ó, vale salientar, é um olhar distante, como o controle de dados pela internet vai de encontro, vai batendo à concepção do indivíduo pós-moderno. Isso porque, de acordo com o filósofo pós-estruturalista Stuart Hall, já é outro filósofo, o sujeito inserido na pós-modernidade é dotado de múltiplas identidades. Sendo assim, as preferências e ideias das pessoas estão em constante interação, o que pode ser limitado pela prévia seleção de informações comerciais, produtos, entre outros. O que quer dizer aqui? Como a gente é muito, tá? O que ele fala? É difícil você agora definir. Já falo um pouquinho, Jefferson, tá? Por fim, seria negligente não notar como a tentativa de tais algoritmos de criar universos culturais adequados a um gosto de seu usuário cria uma falsa sensação de livre-arbítrio e tolhe os múltiplos interesses e identidades que um sujeito poderia assumir. Está percebendo? Então, na verdade, está nessa questão aí. Ela está mostrando que é difícil hoje você controlar, já que nós temos múltiplos. Jefferson, esse hífen e a vírgula estão certo? O hífen é aqui, né? Ó, tá? Aqui é uma oração intercalada, Jefferson. Então, está correto o hífen aqui, tá bom? Bem como, já que suas fontes de informações estão adicionadas. Essa vírgula também está correta, por quê? Porque está retomando aqui o eles, ó, tá? Ó, por exemplo, ele começa aqui, ó, assim, sabendo que eles serão incapazes, tá bom? Então, essa vírgula é para marcar uma oração invertida. E o hífen, ou travessão, é para marcar uma oração intercalada. Estão corretíssimos. Perceberam? Claro que isso aqui está um texto, tá? Um pouco, tá? Eu digo a você, está um texto muito bom. É um cara que talvez tenha feito uma ponderação e uma pessoa de nível. Agora vamos para a terceira parte da redação de vocês, que é a conclusão. É onde vai aparecer a proposta de solução do problema. Primeira coisa interessante, na conclusão você precisa propor uma solução, uma intervenção. Tá legal? Numa redação normal, a gente fala que você vai concluir o seu pensamento. Geralmente, essa conclusão, ela retoma o que você disse antes. O que o primeiro falou? O
primeiro rapaz falou lá, o primeiro redator, ó, torna-se aquele que falou lá que, olha, vai tomar aqui, ó, aquele que falou que a tecnologia ela não está hoje para o bem coletivo, mas para vantagens individuais. A Carolina falou que é difícil controlar, mas tem que ter um olhar mais crítico. Então vamos ver como é que eles concluem a ideia deles aqui. O primeiro, torna-se evidente, portanto, olha aqui, esse portanto é uma conjunção conclusiva, assim, logo, então, que a manipulação do comportamento do usuário é nociva ao direito dele à privacidade. Assim, cabe ao executivo, já começou a apontar aqui quem vão ser os autores. Então ele fala, cabe ao executivo, quem é o ator que vai ajudar, combater a manipulação de dados, que está aqui, de dados, tá? De dados, mediante o investimento do Ministério da Ciência e Tecnologia, que aprimorará a fiscalização dos sistemas virtuais de empresas e desenvolverá um setor de tecnologia de informação rumo à ampla proteção do usuário do ambiente cibernético. Então, ele está dizendo, o executivo podia, via Ministério da Tecnologia, desenvolver sistemas, tá, de proteção. Ok. Mas outros sim, também, tá? Compete ao legislativo, outro ator, inserir na grade curricular disciplinas como informática e educação tecnológica por meio da lei de diretrizes e bases, da LDB. Essa lei aqui só que essa lei só alcança a educação básica, não alcança o ensino superior. Aí tem que tomar conta aí, tá? A qual permitirá um suporte de ensino sobre as ameaças aos dados virtuais e sobre como lidar com as redes sociais, a fim de criar uma maior preocupação com a segurança da informação. Ok, a escola pode ajudar. Dessa forma, será possível construir uma sociedade mais autônoma e menos guiada por interesses empresariais. Só que aí, por exemplo, faltou também a parte dele. Ele também podia dizer, olha, e eu, como cidadão, vou desenvolver uma melhor consciência de usuário para que eu não forneça dados que alimentem essa rede de manipuladores. Por exemplo, poderia ser. Mas ele colocou dois atores interessantes. O que a Carolina define? Ela falou que ela achou difícil. Portanto, conclusão, são necessárias medidas capazes de mitigar essa problemática. Então, ela está dizendo, ela não vai resolver a questão, ela vai mitigar, porque é difícil. E pode colocar no final, eu não, tá? Você pode, já o cidadão, tá? Pode desenvolver uma consciência. Aí, esse eu aí, eu estou como cidadão. Beleza? Tá. Então, veja que a Carolina, ela diz que é difícil acabar, mas ela está propondo mitigar, diminuir. Já está corretíssima. Olha a coerência dela. Essa é a problemática. Para tanto, as instituições escolares, ela colocou aqui, são responsáveis pela educação digital e emancipação de seus alunos, com o intuito de deixá-los cientes dos mecanismos utilizados pelas novas tecnologias de comunicação e informação e torná-los mais críticos. Ela até diz que lá é preciso ter um olhar mais crítico. Então, já está colocando. A escola podia desenvolver agora esse olhar mais crítico do seu aluno. Isso pode ser feito pela abordagem da temática desde o ensino fundamental, uma vez que, olha aí a coesão, que as gerações estão cada vez mais cedo imersas na realidade das novas tecnologias, de maneira lúdica e adaptada à faixa etária, contando com a capacitação prévia dos professores acerca dos novos meios comunicativos. Ou seja, ela já está colocando aí uma questão. A escola pode desenvolver essa questão aí desde o fundamental. Você já pode pegar a criancinha lá, viu? Não é só o adulto, não. A criancinha lá.
Por meio também de palestras com profissionais das áreas de informática que expliquem como os alunos poderão ampliar seu meio de informação e demonstrem como lidar com tais seletividades. Haverá um caminho para a universidade emancipada. Ou seja, ela jogou o papel tudo nas costas da escola. A escola tem esse papel. Mais uma vez, você tem que indicar quem faz. Observe, portanto, que olha, aí eu coloquei aqui mais outras redações, eu coloquei aqui para você dar uma olhadinha, ó, que todas foram nota 1000, ó, tá certinho? Ó, em 2019, 2018, 17, 16, 15, eu peguei uma de cada ano para você basicamente ter uma ideia, tá, de como fazer aqui, tá? Esse material vai estar lá no NEAD, viu? Aí eu dei aqui 10 dicas, são coisas que eu escrevi para você se preparar, tá bom? Depois eu abro para vocês falarem aqui, tá bom? Ah, não, antes de eu dar as dicas aqui, pergunto, quanto às duas redações que nós analisamos, alguma questão vocês querem colocar, alguma pergunta querem fazer? Tá claro o raciocínio que vocês perceberam nos textos? Cadê os outros? Cadê as respostas? Vocês viram realmente como é que amarra um texto direitinho? Ok, então é essa a ideia que você tem que levar para vocês. Saber que o seu texto tem que ter o início, meio e fim. Esse início vem a tese, o meio vem os argumentos e no fim vem a proposta de solução. É verdade, Naula, tem que praticar bastante. E mais do que isso, tem que ler, viu? Tem que ler, tá? Porque o Enem trabalha muito com o repertório do participante. E chama de participante. Então, veja, se você é um participante, um bom leitor, isso vai repercutir na tua redação. Tá? E também tem que escrever. Por isso que vocês agora vão ficar com a missão de, em qualquer momento, mandar para mim, tá, alguma redação para eu ajudando vocês aqui. As 10 dicas aqui. Realmente difícil fazer a redação atual, mas tem que, tá? A gente tem que aprender. Primeira dica aqui de novo, ó, fazer um esquema. Aqui, ó, fazer um esquema do texto, tá bom? É um roteiro. Isso, para exatamente você saber, de novo, que você tem limite, tanto de espaço quanto de tempo. Você não tem um dia todo para escrever a redação. Você tem 1 hora para fazer a sua redação. Então, primeira coisa, faça um esquema. Ao fazer esse esquema, você já vai anotando lá no seu rascunho lá, entendeu? Já vai colocar o seguinte, ó. No primeiro parágrafo tem qual é a minha tese. Qual é a minha tese? Qual o meu problema? Primeiro parágrafo. Segundo parágrafo, qual o meu argumento? Terceiro parágrafo, qual o meu argumento? Mesma coisa. Quarto parágrafo. Outro argumento. Você colocar 2 ou 3, sei lá. Coloca 2 e deixa um terceiro de sobreaviso. Coloca interrogação. Pode ser que eu queira falar mais alguma coisinha, vou usar esse terceiro parágrafo aqui. E no quinto, qual é a solução que eu vou propor? Então, você tem que fazer isso aqui. Outra coisa, escreva o que você pensa sobre o tema. Escreva o que você pensa. A opinião é sua. Não fique imaginando o que a banca vai analisar. Pensa assim, ó. Sobre a corrupção, a minha ideia é essa. Sobre a corrupção, o problema que eu quero levantar é isso. Terceiro, empregue a linguagem denotativa, uma linguagem objetiva, entendeu? Não use gírias, você viu, ninguém usou lá a gíria lá, o cara só usou lá o L de ligação, mas não chega a ser lá problema. Não use abreviatura, ninguém usou. Tá. Evite expressões como belo, bom, mal, incrível, porque isso aqui são juízos de valor. Evitar esse tipo de opinião aqui. Não aumente o tamanho da letra. Não aumente, você vai achar que você está querendo. Tá? Se você perguntar alguma coisa, responda no próprio texto. Nenhum aqui fez pergunta, não. Eu acho perigoso, eu até sugiro que vocês evitem fazer pergunta.
Lembre-se, tá? Pensamento novo, período novo, tá bom? É uma ideia nova, é uma nova frase, é um novo período. Não façam assim, não queiram colocar uma mesma ideia em vários períodos. Cada período, cada frase, uma ideia. E não faz períodos muito longos. Veja que eu coloquei lá, o que a gente viu lá, você percebeu. 2, 3 linhas, é o suficiente. Escreveu 2, 3 linhas, já pensa, eu tenho que colocar um ponto aqui. Onde vai ser esse ponto? Você vai escrever, tá bom? Não em primeira pessoa, letra legível. A pessoa só sei fazer só sei usar caixa alta, letras maiúsculas. Tem que diferenciar maiúscula e minúscula. A caixa alta, letra de forma, tem que diferenciar o que é maiúsculo e o que é minúsculo. E, para finalizar, rascunhe a sua redação antes de colocar na folha definitiva. E faça uma boa revisão. Tá? Bom, aqui eu quero mostrar para vocês aqui os temas que já caíram, para a gente não repetir aqui, ó. Viver, aprender, cidadania, direito da criança, ambiente, o voto, violência, liberdade de informação, trabalho infantil, leitura, diferenças, a floresta amazônica, ética, trabalho, a vida no século XXI, a imigração, a lei seca, a publicidade infantil, a violência contra a mulher, a intolerância religiosa, o surdo, um tema muito legal sobre inclusão, viu? Inclusive, fique aí, para vocês não ficarem, tá? Desenvolver o tema V pode ser um tema como é que chama esse tema aí? De inclusão social, bom? Manipulação do comportamento e o foi sobre cinema, tá bom? Então, vamos lá. Então, preste atenção, tomar muito cuidado para não fugir do tema, perfeitamente, Edinaldo. Saiu do tema, redação está zerada. Se fugir do tema ou tangenciar, redação quase que zerada. Que tema podemos trabalhar aqui hoje? Sociedade 4.0, 5G, internet das coisas. É uma possibilidade, Helena. É uma possibilidade realmente. Eu acho que é possível ele trabalhar essa ideia, essa chegada aí, tá? Ou então vamos falar da pandemia. Também, entendeu? Também. 2007, Analva, 2007 foi o tema as diferenças. Mas 2007 foi das diferenças e 2017 foi sobre o surdo, especificamente sobre a surdez. Tá? Então, a Helena colocou, realmente pode ser. Uma versão do SUS, também uma ideia também interessante, inclusive o SUS agora, esse ano, ele foi pré-concebido em 94, mas começou a atuar em 98, ele começou exatamente com o Enem. O SUS começou com o Enem em 98. Tá? Pode ser um tema interessante, Jefferson. Pode ser um tema interessante. Eu falei sobre perdas também, né? Pode também ser uma coisa sobre a gente aprender a lidar com as perdas. Porque, na verdade, a gente está tendo que reaprender isso aí, né? Perda de liberdade, perda de mobilidade, perda de familiar, perda de, entendeu, de ente, podia ser uma perda. Entendeu? Então bom, vamos eleger um tema aqui hoje para a gente discutir, para facilitar a redação de vocês. Tá? Deixa eu ver aqui. Professor, coloca 3, entendeu? 3 temas. 3 temas. A gente escolhe um, pode ser assim? Ótimo, muito, muito bom. Saúde mental também é boa, Jefferson, muito bom. Ou 2. Vamos colocar 3 temas? E aí, igual a ideia da Karen, para depois a gente desenvolver? Pode ser? Então, eu gostei muito dessa ideia aqui, Jefferson. Saúde mental.
Gostei muito dessa ideia de saúde mental. Eu acho que mas é interessante. Tá? Helena, esse tema seu aqui, a da pandemia, não foi, Helena, que você colocou, né? Vamos colocar a pandemia, vamos colocar a pandemia. Eu falei a pandemia, mas o que eu escrevi lá foi outra coisa. Mas eu acho que a pandemia é legal porque você vai propor, por exemplo, a questão da mobilização social, da ciência, a questão das vacinas. Então, acho que você é uma boa deixa, a pandemia. Então, saúde mental, pandemia. E eu quero colocar o terceiro, o que eu pedi a vocês aqui. Muito amplo, Dinalva. Vamos ver. Tá? O último é sobre perdas. Entendeu? Como lidar com perdas. Como lidar com as perdas. E aí eu até sugeri você dar uma olhadinha na Lia Luft, perdas e ganhos. Entendeu? Qual que você achou muito ampla, de nova? Foi da pandemia? Não, aí você pode... Quando você pega um tema... Todo tema ele é amplo, de novo. Aí você pode, por exemplo, dar um recorte. Dar um recorte. Entendeu? Porque todo tema ele é genérico. Por exemplo, eu vou trabalhar a ideia aí do comportamento. Isso é genérico, tá? Vai poder ser um dos três? Sim, o Jefferson, a ideia é essa. Você pode escolher um dos três, você sentir mais fácil, tá? Para desenvolver. Então, vou repetir bem aqui agora no chat aqui. Então, eu voto nesses das perdas, tá? Então, vamos deixa eu vou só sair um pouquinho aqui para eu abrir aqui o... Não, mas aí, Guinaldo, eu vou deixar os três abertos, e de repente, cada um pode pegar, tá? Então, tema 1, saúde mental. Eu não vou nem fazer frase não, para não ficar, você pode depois... Saúde mental. Isso. Tema 2 pandemia. Tem que ser pandemia do Covid, né? É do Covid? Agora em 2020. Não pode ser uma pandemia para a pandemia do Covid? Bom, aí fica assim, vou colocar em parênteses, que de repente alguém achar que quer falar sobre a pandemia de uma geral, os efeitos da pandemia é o quê? E o 3 é como lidar com as perdas. Como lidar com as perdas. Pode ser esses três aqui? Vou colocar aqui, ó, coloquei aqui. Ou alguém quer sugerir alguma coisa diferente aqui? Tá. A Karen colocou, melhor trocar a população do SUS. Vocês acham o 2 aqui, ao invés de pandemia? Vocês acham que essa ideia é legal, da Karen e do Jefferson? Tira a pandemia, coloca a SUS. O que você acha, Helena? Se eu conseguir fazer, eu vou fazer da pandemia. Então, eu vou deixar uma quarta aqui. Aí, porque às vezes alguém gostou, população do SUS. Sabendo, viu, Jefferson e Karen, que esse tema, de repente, tá, ele está coincidindo com a data do Enem. Tem até um escritor, eu até descobri esses dias, o esposo de uma aluna minha, a Elisa Tasca, o esposo dele, que é um italiano, foi quem desenvolveu, ajudou a trabalhar, e na Bahia, nasceu, viu, Helena? Viu que na Bahia que eles começaram o trabalho do SUS, a partir da experiência na Bahia, lá em Salvador. Aliás, essa coisa também de tirar documentos rápidos surgiu também na Bahia. É? Na hora. E na hora foi? Na hora? Foi. O Legal. primeiro local que foi criado foi lá. E isso aí é na hora mesmo. A gente ia tirar a identidade, esperava uns 5 minutos, estava com ela na mão. Não tinha negócio de pegar depois de uns dias, não.
Pois é, não sei por que aqui, quem colocou aqui foi o Arruda, não sei por que não ficou na hora, entendeu? Antigamente era mais água, hoje está mais lerdo. É. E aí, pessoal, e aí, tudo bem? Pergunto, deu para dar deu pra dar uma clareza aí, entendeu? Desanuviou aí um pouquinho essa ideia da redação do Enem, tá? Então, ó, lá já está o espaço aberto, é só agora você digitar. O que eu sugeri? Antes de digitar, faça o seu rascunho. Não vai para lá fazer na hora, não. Faz na hora, escreve o seu texto e vai lá digitar direitinho. Entendeu? Muito bom? Então fica assim. Eu vou deixar essa tarefa aberta até amanhã. Até amanhã à noite, às 23h55. Tá? Tá bom o horário para vocês? 23h59. Tá bom, Dinalva. Entendeu? Tá bom. Aí, Zaneira, certinho. Tá? E na sexta-feira eu abro a prova de você. Vai ter uma avaliação, então vocês vão ficar comigo esse finalzinho. Aí domingo eu tenho uma noção da turma. Se alguém eu achar que precisa ficar comigo mais um tempinho, eu vou dizer, olha, você tá preso aqui, viu? Não é nada de nada, nem bem bomba, não. É só ler aquilo que eu coloquei lá no, nos slides e também lá no pedido da escrita. Alguém quer dizer alguma coisa mais aí para vocês começarem a pensar na prova? Não vão dormir, não. Eu quero saber cadê os 19 que estavam aí. Cadê os 19 que estavam aí? Não pode desaparecer, não. Entendeu? Deixa eu pegar mais aqui. Cadê aqui a minha telinha para eu... Eu coloquei aqui uma extensão para gerar o relatório e apareceu a extensão aqui. Que coisa foi isso que fez, gente? Então, vou copiar aqui o chat. Olha. Muito bem. Quem mais? Até amanhã de manhã? Tá bom, verdade. Deixa eu desgravar aqui. Eu tenho agora que para interromper de gravação. Ó.